Muito bem, é um prazer estar aqui novamente. É a segunda palestra do 14º ciclo de palestras da Faculdade de Direito, do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB. Nós tivemos a palestra pela manhã com a abertura de um estudo do presidente da Anatel e outros 3 servidores, reguladores da agência sobre a análise, avaliação de resultado regulatório, algo inovador no setor. E eu tenho aqui o prazer de rever um antigo colaborador desse ciclo, né? Nós estamos chegando em um ciclo de celebração de cerca de 200 palestras, né? E que se encerrará com a palestra do professor Robert Baldwin. E o Márcio Valadares tem até uma proximidade maior, né, com com, com esse professor, no sentido de ter estudado proximamente. Então, a palestra é sobre ESG e integração entre direito e finanças. O doutor Márcio Valadares, ele é mestre em Direito e Finanças pela Universidade de Oxford, mestre em Direito pela UNB, é consultor legislativo da Câmara dos Deputados para as áreas de Sistema Financeiro, Direito Empresarial, Direito Econômico e Defesa da Concorrência e foi procurador do Banco Central. Ele atuou na coordenação de grupos de pesquisa na UNB, atuou na dinamização de discussões no Núcleo de Direito Setorial e Regulatório, sempre contribuiu com o ciclo de palestras, tendo se afastado apenas na sua estada em Oxford, né? Então, é um prazer revê-lo, Márcio, meu xará, né? E sem mais delongas, passo a palavra para que possa fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, professor Márcio. Para mim é uma satisfação muito grande retornar ao UNB, não apenas porque eu passei um período especial da minha vida no mestrado, enquanto seu aluno, como também porque todas as oportunidades que eu tive para interagir com alunos da graduação da Faculdade de Direito foram muito enriquecedoras para mim. Então eu venho sempre ao ciclo de palestras com alta expectativa, hoje não é diferente, e estou, desde agora, ansioso pelas perguntas e pelos comentários de todos depois da apresentação. Eu vou compartilhar minha tela. Será que todos veem a minha tela? Deixe-me ver, ainda não. Ainda não, da apresentação? Não. Deixa eu... Você está clicando em Share Content, né? E escolhendo o window correspondente. Funcionou agora sim, agora sim. Bom, o título da apresentação é ESG e a integração entre direito e finanças. ESG, imagino que muitos, se não todos, já saibam, é uma sigla para Environmental, Social e Governance, ou, em bom português, Ambiental, Social e Governança. E essa sigla indica que empresas que sigam práticas ESG ou investidores que sigam práticas ESG se preocupam com a produção de resultados ambientais, especialmente relacionados a mudanças climáticas, e ou resultados sociais. E resultados sociais podem abranger redução de desigualdade social, inclusão de grupos subrepresentados em círculos decisórios, proteção de direitos humanos, uma série de pautas. A referência à governança se deve a que se espera que empresas que busquem esse tipo de resultado adequem suas estruturas internas, a distribuição de competências e poderes internamente, uma definição um pouco simples de governança, de forma a facilitar o alcance desses resultados. Não se falava, debates sobre ESG e adoção de práticas ESG são relativamente recentes. Então, acho que uma primeira pergunta para a gente começar a se aproximar do tema é será que a gente está diante de uma mudança realmente estrutural no mundo corporativo? Para a gente começar a ter uma ideia sobre isso, eu acho que uma boa referência é o nível de aderência aos princípios para investimento responsável
que são elaborados por uma entidade independente em associação com a ONU. Em 2005, o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, preocupado com a produção de resultados mais éticos no mundo corporativo, convocou um grupo de investidores influentes para que eles desenvolvessem orientações para outros investidores e para empresas para tornar o mundo corporativo mais preocupado com resultados ambientais e com proteção de direitos humanos. O resultado dessa convocação foi a publicação desses 6 princípios que vocês veem no canto direito da tela. E nesse gráfico a gente vê como a aderência a esses princípios tem crescido ao longo dos anos. Esses princípios se dirigem a gestores de ativos, então, fundos de investimento, fundos de pensão, fundos de private equity, bancos de investimento, bancos comerciais. A quantidade de ativos sob gestão por entidades signatárias desses princípios já passa de 100 trilhões de dólares, cresceu de pouco mais de alguns trilhões de dólares em 2006 para mais de 100 trilhões de dólares em 2020, e o número de signatários também cresceu exponencialmente. O BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, gera ativos da ordem de 9 trilhões de dólares, é muito mais do que o PIB brasileiro e muito mais do que o PIB mas da grande maioria dos países. O BlackRock tem consistentemente e frequentemente batido na tecla de que está ocorrendo uma mudança estrutural nas finanças. Sendo o maior gestor de ativos do mundo, o BlackRock e os outros grandes gestores também, eles têm participação, uma participação minoritária em praticamente todas as grandes empresas do mundo, todas as maiores empresas do mundo. Uma participação que pode ser de 3%, pode ser de 5%, pode ser de 7%. E anualmente o CEO do BlackRock publica uma carta dirigida aos presidentes das empresas investidas e aos presidentes de empresas que podem potencialmente receber investimento do BlackRock, comunicando mais ou menos o direcionamento, a visão de mundo e a perspectiva de futuro próximo que o gestor de ativos tem. E nas últimas comunicações anuais, o foco tem recaído sobre responsabilidade social corporativa, com foco especialmente em combater as mudanças climáticas e adotar providências para mitigar os efeitos do aquecimento global. No Brasil, também tem havido alguma movimentação no sentido ESG, ainda não tão forte como no exterior, mas tem havido, a XP, outras fintechs, bancos, têm anunciado iniciativas desse gênero. Há alguma discussão também aí sobre viés social, sobre cotas em empresas. Aqui há uma notícia sobre cotas para mulheres em conselhos. Hoje, conselhos de administração e diretorias de grandes empresas são praticamente dominados por homens brancos entre 45 e 60 anos, e para muitas pessoas a inclusão de outros grupos nesses círculos decisórios poderia ter repercussões sociais interessantes. Bom, acho que uma primeira pergunta, talvez um pouco ingênua, mas uma boa pergunta para a gente começar a debater esses assuntos, esses grandes movimentos, por que a postura de investidores e de empresários mudou? Ingenuamente, talvez a gente possa perguntar, será que eles eram maus e ficaram bons? Não se preocupavam com pautas ambientais e com pautas sociais e só olhavam para o próprio umbigo e agora estão preocupados com os resultados sociais, com a sua responsabilidade social? Uma outra pergunta, talvez um pouco menos ingênua e talvez por isso um pouco mais interessante, é como é que nós, estudantes, profissionais de direito, podemos potencializar os resultados dessas iniciativas ESG. A gente vai tocar, explorar essas questões ao longo da apresentação com 2 objetivos centrais. O primeiro é chamar a atenção de vocês para como análises interdisciplinares, e aqui, obviamente, o enfoque recai sobre a interseção entre direito e finanças, são fundamentais para que a gente compreenda, na sua complexidade, discussões importantes no mundo corporativo e para que a gente, seja como advogado de escritório, advogado in-house, em departamentos jurídicos de empresa ou no setor público, para que nós sejamos capazes de oferecer soluções satisfatórias para as questões que nós vamos enfrentar.
Outro objetivo é destacar a relevância da articulação entre mercados e regulação, quer dizer, de uma visão que enxerga Estado e mercados não necessariamente como forças contrapostas, mas como agentes que podem colaborar em busca de perseguir maximização de bem-estar social, de bons resultados sociais. E também eu espero que, ao longo da apresentação, vocês percebam que esse é um campo repleto de oportunidades. Eu imagino que todos vocês, se não todos, muitos de vocês estão mais ou menos no meio da faculdade, vão se formar em 1 ou 2 anos, e quando vocês se formarem, vai haver mais escritórios com práticas relacionadas a ESG, vai haver mais empresas com essa preocupação e com departamentos recrutando com essa preocupação. Espera-se também que, no Brasil, o setor público olhe mais atentamente para questões ambientais e de inclusão social. Então, acho que essas pautas, mais um ponto importante, essas pautas são, em uma larga medida, transversais a várias jurisdições. Então, para alguns de vocês que tenham interesse em alçar voos em outros lugares ou em outros países, interesse por ESG pode abrir portas, seja para pesquisa acadêmica, seja para atuação profissional em outras jurisdições. Bom, passando a apresentação propriamente dita, eu a dividi em 3 capítulos. Esses capítulos tratam... eu propus uma separação da história recente do mundo corporativo em 3 períodos. Um primeiro período que aqui eu marco, tem como marco inicial da minha análise 1970, a década de 70, que é um período em que o mundo corporativo tinha foco principal, ou passou a ter foco principal, na maximização de retornos financeiros para acionistas. A gente já vai entender melhor o que isso significa. Eu imagino que muitos de vocês que fizeram direito societário já ouviram falar disso antes. De meados de 2000, da década de 2000, até meados da década de 2010, crise climática financeira, na verdade já se fala de aquecimento global, pelo menos desde a década de 80, mas esse assunto passou a ser mais candente, passou a despertar mais atenção, inclusive compromissos de governos nessas 2 décadas, em 2000 e principalmente na década de 2010. A crise financeira também colocou em xeque algumas premissas teóricas e algumas práticas verificadas no mundo corporativo, e um sentimento de que a desigualdade social no mundo, que a concentração de renda está aumentando com efeitos ruins para camadas mais baixas da população, tem motivado, esses 3 fatores, tem motivado uma revisão de algumas premissas teóricas e de algumas práticas presentes no mundo corporativo nas últimas décadas. Essa revisão está em curso e a adoção de práticas ESG é uma tentativa de se construir um novo modelo, um modelo que responda não só a expectativas de crescimento econômico, mas também a expectativas de outra ordem. Vamos falar um pouco, então, desse primeiro momento, com uma ressalva que eu já deveria ter feito. Como qualquer recorte analítico, esse aqui não se pretende perfeito. A maximização de retornos financeiros para acionistas, essa perspectiva teórica e prática não deixou de ser importante, continua com muito protagonismo. ESG, as práticas ESG estão em construção e respostas regulatórias a essas práticas igualmente. E os efeitos dessas crises climática, financeira, social, ainda estão sendo digeridos tanto na academia quanto no mercado. Bom, passando então para o primeiro capítulo da apresentação. Acho que não é segredo para ninguém que decisões empresariais impactam diversos grupos, não apenas os proprietários das empresas. Aqui eu vou me referir a proprietários das empresas como acionistas, porque as maiores empresas do mundo geralmente estão organizadas como empresas, sociedades por ações, né? Muitas das referências valem também, que eu vou fazer ao longo da apresentação, valem também para sociedades limitadas. Bom, as decisões das empresas, então, impactam diversos grupos, né? No começo do ano, todos vão se lembrar, a Ford anunciou que fecharia uma planta no Brasil, e a primeira coisa
que foi noticiada na imprensa foi que isso repercutiria em desemprego. Né? Nessa reportagem da BBC News, a gente vê o prefeito de Camaçari, onde estava localizada a fábrica da Ford, estimando as perdas de postos de trabalho em 12 mil, provavelmente postos diretos e indiretos. Mas não apenas os trabalhadores da Ford foram afetados por essa medida. Quem tinha comprado um carro da montadora também deve ter ficado preocupado. Quer dizer, como é que ficaria a questão da manutenção, da produção de peças? Será que os carros se desvalorizariam? Os consumidores perderiam dinheiro? Achavam que tinha um carro que valia X e agora o carro vale menos do que X porque não tem peça para manutenção, não tem revisão? Esse tipo de preocupação levou, inclusive, o Procon a interpelar a Ford para que, em 48 horas, explicasse como ela pensava em garantir direitos dos consumidores no Brasil. Essa constatação de que decisões empresariais impactam diversos grupos não é nova, está muito longe de ser nova, provavelmente acompanha a atividade empresarial há muitas décadas, se não séculos, e pelo menos desde o começo do século passado, desde a década de 1910, se discute qual é a melhor estratégia para que atividades empresariais aumentem o bem-estar de todos, quer dizer, não apenas dos proprietários das empresas, não apenas dos acionistas. E há duas grandes visões, ou dois grupos que respondem a essa pergunta de forma diferente. Um deles propõe que, ao tomarem decisões, ou pelo menos ao tomarem decisões estratégicas, os administradores de empresas têm sempre que considerar o impacto dessas decisões nos grupos que vão ser afetados por elas. Outra visão é a visão de que a única responsabilidade dos administradores é zelar pelo lucro dos acionistas, para que o lucro dos acionistas seja o mais alto possível. E essa é uma discussão, a gente não pode perder de vista, sobre o que é melhor para a sociedade, não o que é melhor para os acionistas. O principal defensor, ou o mais influente defensor dessa segunda visão é o Milton Friedman, um economista da Universidade de Chicago, que em 1970 ou 1971 publicou um artigo de opinião, não era um artigo acadêmico, então era um texto dirigido a um público amplo, no New York Times, defendendo que as empresas teriam uma e apenas uma responsabilidade social: usar seus recursos para aumentar seus lucros, contanto que permanecessem dentro das regras do jogo. Essa proposição é a ideia central de uma teoria que ficou conhecida como Shareholder Theory, ou Shareholder Value Maximization Theory, em português, teoria da maximização de valor, ou teoria da maximização de retorno financeiro para os acionistas, uma teoria muito influente na academia, muito influente no sistema financeiro, muito influente no mundo corporativo, de forma geral. Especialmente nos Estados Unidos, mas que chega ao Brasil por alguns canais de transmissão diversos, e a gente deve tratar disso um pouco mais adiante. Por enquanto, vamos tentar entender melhor por que maximizar lucro, maximizar retornos para acionistas, nessa visão, por que isso repercute em mais bem-estar social para a sociedade. Uma premissa jurídico-econômica dessa associação entre lucros e bem-estar social é a de que os acionistas são os últimos a receber. O que significa isso? Se uma empresa está em operação, os acionistas, quando recebem dividendos da empresa. Para que a empresa seja capaz de distribuir dividendos, ela precisa ter lucro. E para que ela tenha lucro, ela precisa ser capaz de cumprir com as suas obrigações. Isso inclui pagar fornecedores, pagar empregados, pagar tributos que podem ser usados para financiar políticas sociais. E para fazer tudo isso, para cumprir com todas as suas obrigações, uma empresa precisa oferecer produtos, bens e serviços que satisfaçam a preferência de consumidores. Uma empresa que ofereça um produto que ninguém quer é uma empresa fadada ao fracasso, é uma empresa que não vai gerar empregos, que não vai pagar tributos e que não vai distribuir lucros para acionistas. Então, os acionistas teriam incentivo para fazer com que a empresa fosse capaz de produzir bens e serviços desejados pelos consumidores e cumprir com todas as suas obrigações, beneficiando, direto ou indiretamente, outros grupos.
vamos explorar um pouco mais essa relação entre satisfação da preferência dos consumidores. A gente pode dizer que o mercado, para muitos economistas, é uma alternativa à democracia como um mecanismo para capturar a preferência de consumidores, né? Uma pessoa pode manifestar a sua preferência pela sustentabilidade votando no Partido Verde, que defende pautas ambientais, ou escolhendo comprar, segundo essa visão, escolhendo comprar, por exemplo, um carro elétrico, em vez de um carro movido a combustão de combustíveis fósseis. Tomando uma dessas duas decisões, ela estaria sinalizando, dentro das suas possibilidades, sinalizando para o restante da sociedade, ou empurrando, na medida das suas forças, empurrando o restante da sociedade para um caminho que ela considere correto. O mercado, então, captaria preferências das pessoas, assim como a política captaria também. Bom, alguém pode perguntar, mas essa visão não explica muito bem se empresas poderiam contratar crianças e colocar crianças para trabalhar 16 horas por dia? E a resposta, provavelmente, na verdade, a resposta de muitos advogados defensores da teoria da maximização do valor para os acionistas é de que esses interesses têm que ser, devem ser e são tutelados, protegidos pelo direito, né? Pelas regras do jogo. As empresas, segundo Friedman, têm que gerar o máximo de lucro, contanto que respeitem as regras do jogo. Então, o direito do consumidor, direito ambiental, direito do trabalho, as regras do jogo tratariam de proteger adicionalmente os grupos afetados pelas atividades empresariais. Vamos entender um pouco melhor o que significa valor para os acionistas. Acho que se a gente resolve hoje investir em uma ação, o que a gente vai levar em consideração para definir quanto a gente deve pagar por essa ação? É intuitivo pensar que o que está em jogo é uma estimativa de quanto a gente vai ganhar no futuro, né, do retorno financeiro futuro ou do fluxo de caixa livre, que é um conceito parecido com o lucro futuro da empresa. Por exemplo, uma empresa pode gerar, segundo a nossa estimativa, 100 por ano nos próximos 10 anos. E a gente pode também intuir, a partir daí, que os administradores das empresas, eles se submetem a alguns mecanismos de disciplina. Uma empresa que seja condenada a pagar uma indenização vai deixar de distribuir o valor da indenização como, pode não apenas, eventualmente, pode até quebrar, dependendo do volume da reparação civil, da indenização, mas certamente ela vai deixar de pagar aquele valor que é direcionado para a indenização na forma de dividendos para os acionistas. A mesma coisa em relação a uma multa aplicada pelo Estado por descumprimento de uma norma, uma lei ou um regulamento. A reputação também funciona como um mecanismo de disciplina. Empresas que adotem condutas consideradas antiéticas podem perder consumidores, vender menos e gerar menos receita no futuro. Então, esses são 3 mecanismos que podem ser complementares ou substitutos e que funcionam como mecanismos disciplinadores da atividade empresarial. Bom, então a gente viu que valor da empresa é igual a fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre é determinado por eventos futuros. Agora, para não ser acusado de deixar uma informação importante de fora, a conta não é exatamente essa. Por quê? Porque 100 no futuro, a gente estima que uma empresa vai produzir 100 no futuro, agora a gente precisa saber quanto 100 no futuro vale. 100 no futuro vale menos do que 100 no presente. Alguém deve ter pensado, bom, vale menos porque existe inflação, mas não é exatamente isso. Vale menos porque com 100 no presente, a gente pode escolher comprar um produto, pode escolher fazer alguma coisa que nos traga satisfação, uma viagem, ou pode escolher aplicar esse dinheiro em alguma oportunidade de investimento. Pode, por exemplo, comprar títulos do Tesouro, que pagam alguma remuneração, de maneira que no futuro, daqui a um ano, quando a gente resgatar esse investimento, a gente vai ter mais do que 100. Então, a gente não vai poder falar muito sobre isso hoje, mas para descobrir o valor do fluxo de caixa livre futuro, a gente precisa descontar esse valor, que significa trazer ao valor presente. Quer dizer, descobrir quão menos 100 no futuro, 100 no presente vale
Desculpe, 100 no futuro vale do que 100 no presente. Essa visão, vamos dizer, financista dos acionistas e da atividade empresarial, da escolha sobre investimentos nessa ou naquela empresa, ela foi retratada no cinema nesse filme, Other People's Money, O Dinheiro de Outras Pessoas, em que o Danny DeVito, que vocês veem aí na foto, interpreta um banqueiro de investimento, um gestor de ativos que escolhe onde alocar dinheiro de outras pessoas. E, numa espécie de assembleia, ele se dirige aos investidores finais, aqueles de quem ele gere o dinheiro, e fala o seguinte: vocês não podem, mais ou menos o seguinte, vocês não podem se esquecer da única razão por que vocês se tornam proprietários de uma empresa. Vocês querem ganhar dinheiro. E vocês não se importam se a empresa vai produzir cabos de transmissão, frango frito ou se ela vai plantar tangerinas. Se vocês quiserem, invistam esse dinheiro em outro lugar. Talvez vocês tenham sorte e o dinheiro seja usado produtivamente. E se for, vocês vão criar novos empregos, produzir serviços, e ele poderia dizer, pagar tributos, financiar políticas sociais e, uma nota de ironia, Deus me livre, até vão ganhar uns trocados. Então, tem muita informação embutida aqui nessa representação. É uma representação muito acurada da teoria da maximização do valor financeiro para os acionistas, e tem um monte de informação importante embutido aqui. Uma delas é a separação entre a figura daquele que toca a atividade empresarial, da administração da empresa, ou de quem tem uma ideia para iniciar um projeto, uma empresa, da figura do investidor. De quem tem o capital, né? Uma separação entre capital e ideia, de maneira que quem tem dinheiro sobrando possa financiar uma ideia de outra pessoa, e quem tem uma boa ideia, mas não tenha dinheiro sobrando, possa executar essa boa ideia com o dinheiro de outras pessoas. Quer dizer, ao avaliar o valor de empreendimentos, a estimativa de retorno financeiro no mundo em que é possível para investidores, para quem tem capital sobrando, avaliar a expectativa futura de retorno financeiro das empresas, o dinheiro tende a ser canalizado para as empresas que vão gerar maior retorno financeiro, que tem uma melhor relação risco-retorno. E isso significa para a sociedade que vai ser, nessa visão, novamente, que vão ser gerados mais empregos, aquela coisa toda que a gente falou, né? Empregos, arrecadação tributária, bem-estar social. Outro ponto importante dessa fala é que ele fala, talvez vocês tenham sorte. Obviamente não é uma questão de sorte, né? Acho que a gente pode intuir que análise para estimar retornos financeiros futuros está muito longe de ser uma tarefa simples. Estimativa do retorno financeiro futuro, né? Como é que você faz a estimativa do retorno financeiro futuro? Bom, tem algumas maneiras diferentes, isso depende de algumas circunstâncias diferentes. Depende, por exemplo, do grau de maturidade da empresa. Se é uma empresa já mais estabelecida, no mercado estabelecido, talvez seja suficiente olhar os balanços passados, identificar o fluxo de caixa livre nos anos passados e projetar, talvez com algum crescimento, um crescimento que acompanhe a inflação, esse mesmo fluxo de caixa livre para o futuro. Se for uma empresa, uma startup, ou se for só um projeto, só uma ideia, a coisa é muito diferente. Não basta só olhar demonstrações financeiras. Talvez seja necessário olhar uma outra empresa com um modelo de negócios parecido e tentar fazer uma comparação, guardadas as devidas proporções. O ponto não é uma tarefa para qualquer pessoa. E quem faz isso não é qualquer pessoa. Quem faz isso são pessoas... quem faz isso profissionalmente são pessoas que estudaram para fazer isso e que geralmente trabalham para investidores institucionais, né, para grandes gestores de ativos, fundos de investimento, bancos de investimento, fundos de pensão, seguradoras e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos de como eventos futuros impactam a precificação de ativos. Em 2015, talvez vocês se lembrem, veio à tona um escândalo envolvendo a emissão de dióxido de carbono por veículos da Volkswagen.
autoridades americanas descobriram que a Volkswagen burlou um teste que elas faziam antes de veículos serem liberados para venda, um teste com finalidades ambientais. Os engenheiros da Volkswagen criaram um motor com um sistema inteligente que identificava quando o carro estava sendo submetido ao teste e colocava o motor no modo de baixa emissão de carbono. E também identificava quando o carro estava andando ordinariamente nas ruas, e aí a potência do motor aumentava e a emissão de carbono também aumentava. Isso foi descoberto meio que por acaso, mas o fato é que a simples emergência dessa notícia já fez com que as ações da Volkswagen caíssem, o preço das ações caíssem vertiginosamente, na casa de 50%, porque os investidores e os acionistas que se desfizeram da ação estavam antevendo que a empresa provavelmente receberia multas, teria que fazer acordos com consumidores que se sentissem lesados e também teria perdas reputacionais. A importância dos eventos futuros para a precificação presente também explica por que a Tesla, mesmo vendendo muito menos carros do que qualquer grande montadora mais tradicional, tem um valor de mercado muito maior, na verdade maior do que o valor das outras 6 maiores montadoras em conjunto. A Tesla, no primeiro trimestre de 2020, vendeu 100 ou 200 mil carros, acho que 100 mil carros. A Toyota vendeu 2 milhões de carros no mesmo período. Mesmo assim, a Tesla tem um valor de mercado muito superior. Essa separação, a gente está aqui estabelecendo umas premissas que vão ser importantes para o restante da apresentação, para a análise que nós faremos no restante da apresentação. Essa separação entre finanças e atividade empresarial, entre esse mundo em que os proprietários das empresas são investidores e não necessariamente estão envolvidos, geralmente não estão envolvidos diretamente com a administração, os proprietários são quem tem dinheiro, e eles têm uma relação com os administradores da empresa. Isso também gera outro tipo de vantagem, né? Isso permite que os proprietários se diversifiquem. E vamos entender por que a diversificação é uma vantagem não apenas, vista como uma vantagem não apenas para os investidores, como também para a sociedade. Porque ela maximiza, a vantagem para os investidores é que ela maximiza a relação risco-retorno. Vejam esses dois ativos, uma ação da empresa X e uma ação da empresa Y. A ação da empresa X tem 50% de chance de gerar retorno de 100 e 50% de chance de gerar retorno de 0. Já a ação da empresa Y tem 100% de chance de gerar retorno de 50. Qual desses ativos vale mais? A resposta é, eles valem a mesma coisa. Tem 50% de chance de gerar 100, com 50% de chance de gerar 0, o retorno esperado desse ativo é 50. Agora, qual é o ativo mais arriscado? É a ação da empresa X, porque a distância entre os retornos possíveis e os retornos esperados é maior. Na verdade, aqui, no caso da empresa Y, não há distância nenhuma. O retorno esperado é o mesmo do retorno possível. Agora, vamos imaginar um outro cenário em que o investidor possa investir não em Nesse primeiro cenário, voltando um passo, o investidor racional escolheria sempre a empresa Y à empresa X, porque ela tem uma melhor relação de risco-retorno. Embora o retorno esperado das duas seja o mesmo, o risco da segunda é menor. Então, o risco pode ser entendido como a distância entre os retornos esperados e os retornos possíveis. Num segundo cenário, o investidor tem 2 ações à sua disposição. 2 ações com as mesmas probabilidades de resultado, mas que são independentes. Quer dizer, o resultado de uma não diz nada sobre o resultado da outra. Nesse segundo cenário, a probabilidade, se o investidor coloca a mesma quantidade de dinheiro nesses 2 ativos, a probabilidade dele receber 0 vai ser o resultado o produto da probabilidade dele receber 0 em cada um dos cenários.
então vai ser de 0,25. Se ele investir em 3 ações com esse mesmo perfil, vai ser de 0,125 e assim por diante. Quer dizer, montando um portfólio com ações, um portfólio diversificado, com ações não correlacionadas, ações que se mexem independentemente, ou correlacionadas negativamente, quando uma sobe, a outra desce, o investidor consegue se proteger. Vejam que esse número aqui embaixo, ele tende a 0. Quanto mais ações você coloca no portfólio, menor é o seu risco. Esse número tende a 0. Num portfólio perfeito, então você conseguiria, em tese, montando um portfólio perfeito, se proteger completamente contra o risco de cada empresa. Você não seria afetado pelo risco de cada empresa. Você poderia ser afetado por fatores que atingissem várias empresas ao mesmo tempo. Oscilação cambial, alguma crise política que repercuta sobre o mercado como um todo. Então, você consegue, com diversificação, investidores conseguem se proteger contra o risco da empresa, que é chamado de risco idiosincrático, mas não conseguem se proteger contra o risco de mercado. Isso tem benefícios para o investidor, a relação risco-retorno é maximizada, e isso tem benefícios para a sociedade, porque esse investimento da esquerda, que caso só houvesse 2 opções de investimento, ele sempre seria rechaçado por investidores racionais, embora tenha um valor presente positivo, embora vá gerar algum tipo de riqueza e, portanto, bem-estar social no futuro, esse investimento ele se torna atrativo. Então, com a diversificação, investimentos são possibilidades de investimento, novos projetos, desenvolvimento de novas tecnologias são destravados. Bom, então, acho que já dá para a gente começar a entender que existe, e isso é confirmado por evidências empíricas, a relação de causalidade entre desenvolvimento financeiro de países e crescimento econômico, no sentido de que um país que em determinado momento tenha um sistema financeiro mais desenvolvido vai crescer mais economicamente no momento seguinte, porque o sistema financeiro é o ambiente em que recursos são alocados para o seu uso mais produtivo. As empresas com bons projetos e boas perspectivas de retorno são as empresas, elas vão ao sistema financeiro para conseguir dinheiro e tocar esses projetos. O sistema financeiro tem 2 grandes ambientes, mercado de capital, mercado de capitais e mercado bancário. Mercado de capitais, embora tenha a presença de intermediários, a participação desses intermediários é mais discreta do que no mercado bancário e, portanto, menos custosa. Então, em tese, empresas que fossem ao mercado de capitais teriam um custo menor para captar recursos, teriam um custo de capital menor, seriam mais competitivas e, tudo mais constante, venceriam disputas, o jogo da concorrência de mercado com outras empresas. Bom, isso deveria indicar que qualquer economia de mercado deveria ter 2 características. Mercado de capitais como fonte principal de financiamento e empresas com capital disperso nas mãos de investidores diversificados, porque a gente viu os benefícios que a diversificação traz. Por trazer benefícios também reduz custo de capital, então empresas, em tese, pelo menos pelo que a gente viu até aqui, empresas com capital diversificado teriam um custo menor e seriam mais competitivas. Mas não é isso que a gente vê no mundo. As estruturas de propriedade das empresas são bastante diferentes. No mundo anglo-saxão, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, há uma prevalência de empresas com capital disperso, com vários investidores com participação minoritária, e esses investidores, os investidores finais podem ser pessoas como nós, mas eles são sempre, muitas das vezes, representados, eles não investem diretamente, eles investem por meio de investidores institucionais, que selecionam melhor a oportunidade de investimento e podem conseguir diversificar investimentos também. Mas
No restante, no mundo de civil law, de forma geral, e no Brasil, há uma prevalência de empresas familiares, empresas com controladores definidos, com pessoas ou famílias que têm uma participação grande no capital da empresa, que não estão diversificados e que estão muito expostos ao risco da empresa. Vamos olhar aqui dados sobre a presença de investidores institucionais nas maiores companhias americanas. Com exceção da Amazon, em que investidores institucionais participam do capital com 70%, em todas as outras grandes empresas, a participação é acima de 85%. Acima de 80%, melhor dizendo. A holding a Berkshire Hathaway também é um pouco menos de 80%, né? Mas o ponto é, esses investidores institucionais com participação minoritária e diversificados, eles estão muito presentes em todo o mercado. Aqui a gente entende um pouco melhor a diferença entre concentração e dispersão de capital nos Estados Unidos e no Reino Unido, e em outros países, Canadá também, Austrália, e no Brasil. No Brasil, mais de 50% das empresas têm um controlador, né? Uma família ou uma empresa que controla. Bom, esse é um panorama geral. A gente vai voltar a explorar alguns pontos desse panorama no último capítulo. Esse é um panorama muito influente, embora a presença de investidores institucionais seja menor no Brasil, ela é muito importante, são muito presentes. Esse tipo de análise financeira que a gente começou a ver aqui, essas intuições, elas são muito presentes no meio corporativo, no meio jurídico também. E agora a gente vai começar a ver por que há algum mal-estar em relação a algumas das premissas que orientaram a ação corporativa e financeira ao longo das últimas décadas. Bom, crescimento econômico, maximização de retorno financeiro para os acionistas, tudo é muito bonito, mas o mundo parece estar caminhando, o mundo está caminhando, segundo os cientistas, para uma catástrofe climática. Né? Se as emissões de carbono não forem reduzidas drasticamente, a temperatura global vai continuar subindo, e se a temperatura média for maior do que aumentar mais do que 2 graus em relação à temperatura do período pré-industrial, os efeitos sobre o planeta vão ser terríveis e passam e compreendem a escassez de alimentos, migrações gerando conflitos sociais, redução da biodiversidade com diversos impactos. Então, há um consenso entre cientistas e entre líderes de muitos países sobre a necessidade de mudar a forma como a economia se organiza e fazer uma transição para uma economia que não seja dependente da emissão de carbono. Não está claro, na verdade, muita gente questiona, há muita dúvida sobre se o paradigma da maximização de retorno financeiro dos acionistas, que trouxe até aqui, pode ter gerado riqueza, mas também construiu uma economia baseada na emissão de carbono, se ele seria suficiente se a gente poderia confiar nesse paradigma para fazer a transição para uma economia de baixo carbono. Há também uma preocupação com o aumento da concentração de renda. O 1% e os 10% mais ricos da população em diversos países têm aumentado consideravelmente e consistentemente nas últimas décadas a parcela da renda de que se apropriam. Esse cartaz, nós somos os 99%, vamos ocupar isso. É um cartaz da época da crise financeira, quando empresas financeiras, bancos, seguradoras, muitas foram resgatadas pelo governo e geraram um sentimento um pouco intuitivo de revolta na população, nos contribuintes que pagaram por esse resgate. Mesmo os contribuintes mais pobres financiaram o resgate de grandes instituições financeiras, dos seus acionistas, especialmente dos seus credores, que eram pessoas, presumivelmente, com mais recursos do que as pessoas que estavam financiando.
Há também um incômodo crescente já toquei nesse ponto antes, com a prevalência de homens brancos entre os seus 40 e 60 anos em círculos decisórios no mundo corporativo. Aqui algumas informações sobre a emergência climática. Eu acho que, para a gente ganhar tempo, talvez a gente possa voltar a isso depois. Algumas notícias sobre medidas adotadas na Europa, no Reino Unido, para conter a emergência climática, algumas informações sobre concentração de renda, aumento da concentração de renda e como a financiarização do mundo parece estar relacionada, como o aumento da concentração de renda parece estar relacionada à financiarização do mundo. A gente pode voltar a isso depois, fica de qualquer maneira como referência para vocês. Essa foto do movimento dos coletes amarelos, de Lejane, que dá uma ideia da dimensão do desafio que se coloca para políticos e para o mundo corporativo. Uma medida adotada pelo governo francês no começo do ano passado, que alegadamente buscava reduzir o consumo de combustíveis fósseis e por isso aumentou a taxação, a tributação de combustíveis fósseis, gerou uma revolta muito grande em diversos grupos que foram afetados, grupos considerados desfavorecidos na França, que foram afetados por esse aumento de tributação. Então, uma pauta social se opôs a uma pauta ambiental, em tese. Eles foram às ruas, teve greve de transportes públicos, a França ficou virada de cabeça para baixo. Um pouquinho mais sobre a crise financeira internacional. Em 2007, o presidente da maior seguradora do mundo, que quebraria no ano seguinte, disse que ativos que se revelariam tóxicos poucos meses depois não representavam nenhum risco e que ele não enxergava a seguradora perdendo nenhum dólar com esses ativos. Quer dizer, um agente super sofisticado, a maior seguradora do mundo, aparentemente cometeu um erro grave na precificação da relação, na estimativa sobre o risco-retorno de um ativo em que investiu. BNP Paribas congelou, também outro agente super sofisticado, o maior banco de investimento da França, um dos maiores bancos de investimento do mundo, deixou de negociar ativos geridos por fundos. Esses ativos valiam 2,2 bilhões, porque disse que a falta de liquidez nos mercados de capitais não autorizava a precificação justa desses ativos. Agora, falta de liquidez em mercados de capitais é uma coisa que não batia muito bem com as teorias que orientavam tanto a atuação de agentes do mercado quanto a regulação de mercados de capitais. Uma coisa que surpreendeu muita gente. Ninguém sabia que poderia haver falta de liquidez no mercado de capitais. Algumas doses de ceticismo sobre as premissas da teoria da maximização de valor para os acionistas, que qualificam desconfianças geradas pela crise financeira, desconfianças em relação à capacidade de um paradigma antigo dar conta dos problemas climáticos. Essa primeira dose de ceticismo diz respeito às regras do jogo. Será que estados são mesmo capazes de estabelecer balizas para o mercado? Com o aumento da mobilidade de capital desde a década de 70, isso fica cada vez mais difícil porque a imposição de regra que aumente o custo de produção, por exemplo, direito trabalhista, pode desestimular investimentos no país e pode acabar gerando um resultado negativo, um prejuízo para os trabalhadores de forma geral, menos empregos. Estados nacionais passam a ter talvez menos poder de barganha nesse tipo de, entre aspas, negociação para impor os interesses que eles representam. E há um deslocamento de decisões estratégicas do plano nacional para o plano internacional. O problema é que no plano internacional impera o chamado soft law, quer dizer, orientações geralmente não vinculantes e que muitas vezes não podem ser executadas caso sejam descumpridas. Aqui à direita, alguns exemplos de standard setters, quer dizer, instituições que definem padrões internacionais, geralmente padrões mínimos a serem observados por todos os países, como uma tentativa de nivelar o jogo entre os países, as regras
entre os países, evitando que alguns países façam uma espécie de corrida para o fundo do poço e flexibilizem as suas regras para tentar atrair mais investimentos. Em países emergentes, como o Brasil, há ainda um outro problema, que é a disfuncionalidade de instituições que deveriam estabelecer balizas para o mercado. Quer dizer, algumas instituições que estabelecem regras para o mercado, talvez não necessariamente representem adequadamente os grupos que deveriam ser protegidos por essas regras. Tudo isso coloca, em maior ou menor medida, em questão paradigmas antigos, gera alguma desconfiança sobre a capacidade desses paradigmas antigos de alcançarem resultados desejados por parcelas amplas da sociedade, e as práticas ESG surgem como uma resposta nascida dentro do meio corporativo a esses incômodos. E é uma resposta que tem angariado muitos seguidores. Novamente, a referência à carta para os CEOs do presidente do BlackRock, em que ele destaca que o clima é o rei. O Fórum Econômico Mundial também bateu na tecla da responsabilidade social corporativa, e a Business Roundtable, que reúne grandes investidores americanos, também fala sobre o propósito, como as corporações, as empresas têm que ter um propósito. Propositalmente, eu estou trazendo referências do mainstream, nada que vá ser considerado alternativo, para mostrar como essa agenda ESG tem ganhado espaço no meio financeiro e no meio empresarial. No Brasil, há um movimento nesse sentido também, crescimento de fundos com essa preocupação, aumento de emissão de títulos verdes por empresa, a Bolsa de Valores se mobilizando para tornar investimentos ESG mais atrativos. Bom, e por que, para a gente tentar começar a entender melhor a contribuição que nós, profissionais de direito, podemos dar para essas discussões, vamos voltar a uma pergunta que a gente já tangenciou. Por que empresas adotam práticas ESG? A gente já viu que investidores podem ser possível fonte de pressão. Uma notícia sobre crédito da ordem de 400 bilhões que o Itaú pretende destinar até 2025 para iniciativas sustentáveis. Consumidores também podem ser uma fonte de pressão. E governos e entidades supranacionais, claro. Alguém poderia dizer que empregados também podem pressionar suas empresas. Empregados geralmente estão muito expostos à empresa em que trabalham, então é pouco provável que eles assumam o risco de perder o seu emprego, ou é menos provável que eles tenham poder de barganha para entrar em negociações como essas. Bom, há um obstáculo para a produção de bons resultados sociais e ambientais, mesmo que a gente parta da premissa de que esses três grupos têm interesse em que empresas produzam esses bons resultados, há um obstáculo para que isso seja alcançado, que é a assimetria de informação. Eu estou explorando, vocês já perceberam, principalmente exemplos na área ambiental. Investidores, consumidores e mesmo o Estado podem ter dificuldade para diferenciar um ativo verde de um ativo marrom. E isso gera o risco de que um ativo marrom seja comercializado como se fosse verde. Na verdade, o consenso hoje é que a discussão não é binária entre investimento verde e investimento marrom, mas que é uma discussão sobre tons de verde. E é muito difícil, hoje ainda é muito difícil para investidores e consumidores distinguirem entre tons de verde. Essa discussão pode ser transposta também para pautas sociais. Por exemplo, uma empresa que tenha uma cota para uma mulher no conselho de administração. Será que ela está avançando pautas sociais? Será que para fazer uma afirmação como essa a gente não precisaria ver como é o restante da estrutura da empresa? Como é que são os programas de estágio? Como é que são as promoções ao longo de toda a estrutura, de baixo para cima? Na diretoria, quantas mulheres há? E assim por diante.
Um caso que ilustra bem a assimetria de informação é o caso da DuPont, uma das maiores empresas químicas do mundo, que durante décadas emitiu como subproduto da fabricação de Teflon. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Teflon, um material antiaderente que está em todas as nossas frigideiras, que foi criado por eles, e tinha como subproduto um material altamente tóxico, mas que ninguém sabia que era altamente tóxico, só os funcionários e os dirigentes da DuPont. E depois de muitos anos veio à tona que e dois economistas analisaram os casos judiciais sobre isso e concluíram que a decisão que os administradores tomaram ao longo dos anos, desde a década de 80, decisões sucessivas por continuar emitindo esse material tóxico e fizeram um cálculo financeiro. Essas decisões foram orientadas por um cálculo financeiro. Eles sabiam ou estimavam que a multa ou o valor das indenizações que eles teriam que pagar demoraria muito tempo para ser imposta a eles, obrigação de pagar indenizações e multas, e que, enquanto isso não ocorresse, eles continuariam ganhando muito dinheiro com a comercialização dos produtos, a produção desse produto que gerava o subproduto tóxico. E o valor presente das multas futuras, que realmente foram aplicadas e foram da casa de centenas de milhões de dólares, as multas e indenizações, seria menor, como foi, do que o valor, o retorno financeiro que eles conseguiram com a produção do produto. E ninguém sabia disso, nem investidores. Pelo contrário, a DuPont era vista como uma empresa sustentável, que cuidava bem dos seus empregados. Muita gente acabou sendo contaminada, aumentou a incidência de casos de câncer no estado de Delaware, onde estava instalada a planta da empresa, aumentou o número de mortes em decorrência, houve muitas mortes em decorrência desse fato. Enfim, é um exemplo de como a assimetria de informação pode ser prejudicial. O mercado tem tomado iniciativas para lidar com esse tipo de problema. Com exceção da União Europeia, em praticamente todos os outros países, muitas empresas divulgam relatórios anuais de sustentabilidade. Quer dizer, além de relatórios financeiros, que normalmente são divulgados para investidores e para acionistas, as empresas divulgam relatórios com informações não financeiras. O problema é que essas divulgações têm sido orientadas por padrões elaborados por vários prestadores de serviços diferentes e elas não são uniformizadas. Outra solução de mercado para esse problema de assimetria de informação tem sido a avaliação de empresas por prestadores de serviço, que dão uma nota, um rating para empresas de acordo com o atendimento de pautas sociais e ambientais. Já antecipei um dos problemas, uma das limitações dessas soluções de mercado. A falta de padronização gera inconsistências, fica muito difícil para acionistas e para investidores compararem e avaliarem se realmente ou o quão preocupado com pautas ESG uma empresa realmente está. Um banqueiro de investimento fez uma comparação que talvez seja esclarecedora. Ele falou, nossa, se a gente olhasse a contabilidade da empresa, visse duas empresas que reportam o mesmo valor como vendas, e não soubesse, e uma das empresas, melhor dizendo, uma das empresas, na verdade, contabilizasse como venda a saída de uma mercadoria do depósito em direção à sua loja, e a outra contabilizasse como venda realmente a negociação com o consumidor. Quer dizer, uma empresa ruim, que faz uma contabilização errada, e a outra empresa que contabiliza corretamente. Se não for só olhando para o balanço, para os resultados, para as demonstrações financeiras, se não fosse possível diferenciar essas duas empresas, se alguém só visse lá venda e não tivesse nenhum parâmetro sobre o que é uma venda, um parâmetro contábil sobre o que é uma venda, seria muito difícil, seria impossível diferenciar uma empresa boa de uma empresa ruim. E é isso que tem acontecido na área ambiental, nas questões relacionadas a ESG.
A única jurisdição que já avançou um pouco mais em relação a isso é a União Europeia, que publicou uma série de regulações e diretivas dirigidas a empresas, a intermediários financeiros, a elaboradores de índices que orientam e parametrizam a atuação de investidores institucionais, estabelecendo não apenas obrigações de divulgação, como também conteúdos mínimos dessas divulgações, metodologias para apuração de resultados. E o outro problema, passando ao segundo problema dessas soluções, ou limitação dessas soluções de mercado, diz respeito à avaliação de empresa por prestadores de serviço. Se os avaliadores são remunerados pelas próprias empresas avaliadas, a gente pode antecipar que aí há um terreno muito fértil para conflito de interesse, justamente como aconteceu com as agências de classificação de risco de crédito na crise financeira norte-americana. Agências de classificação de risco de crédito que não eram reguladas e passaram a ser reguladas após a crise financeira. Mas, ainda que esses problemas sejam resolvidos e a disclosure funcione, seja suficiente para informar investidores, a gente tem que se fazer outra pergunta. Será que investidores sempre escolherão as melhores empresas segundo padrões ESG? E hoje estão mapeadas duas razões para que investidores escolham empresas realmente comprometidas com pautas ESG ou pressionem por mudanças nas empresas em que eles já investiram, mudanças em direção a mais preocupações ambientais e sociais. A primeira razão seria uma razão financeira, quer dizer, não há nenhuma mudança de paradigma, mas como as economias estão economias nacionais e o mundo como um todo está numa transição para uma economia sem carbono, a expectativa é de que empresas verdes vão gerar mais resultados no futuro. Empresas verdes são melhores oportunidades, prometem melhores oportunidades de investimento do que empresas marrons. Então, investidores apenas preocupados com o resultado financeiro das empresas escolheriam sempre empresas verdes. A análise do resultado das empresas depende do custo que elas têm para emitir a carbono, ou do custo que ela tem com práticas em decorrência da adoção de práticas lesivas ao meio ambiente. Pode ser desflorestamento, emissão de carbono. Se o custo é muito baixo, a pegada de carbono e os danos ao meio ambiente não se refletem no balanço da empresa e, portanto, não vão induzir escolhas alinhadas a parâmetros ESG pelos investidores. Para a imposição desse custo, é essencial que haja um mercado de créditos de carbono, e aqui a gente está falando de intervenção estatal, de regulação. É essencial que haja um mercado de créditos de carbono, é essencial que haja leis ambientais proibindo claramente determinadas condutas, determinando comportamentos. É preciso que haja autoridades administrativas que fiscalizem o cumprimento dessas leis e que punam adequadamente práticas não sustentáveis. Mas esse é um cenário todo muito parecido com o que a gente tem hoje, a não ser que haja um plano governamental mais amplo que influencie de outras maneiras, que não essas duas maneiras aqui, que já são instrumentos regulatórios mapeados, que já poderiam ser utilizados antes mesmo de se falar de ESG, e que influenciem o balanço de empresas. A segunda razão mapeada para que investidores pressionem por prática ESG é uma possível preferência mais ampla de investidores. Quer dizer, investidores não estão só preocupados com o retorno financeiro de uma empresa determinada. E há dois cenários em que isso pode ser verdade. O primeiro cenário é o de investidores diversificados, que poderiam abrir mão do retorno financeiro em uma empresa que passasse a adotar práticas sustentáveis, porque isso teria um impacto positivo no mercado como um todo e nas outras empresas que fazem parte do seu portfólio.
há questionamentos a esse cenário, mas uma coisa que a gente precisa considerar é que aqui no Brasil a presença de investidores diversificados não é tão importante, embora seja importante, não é tão importante como nos mercados com capital disperso. Então, essa justificativa por si só não explicaria muito bem se haveria realmente, ou não indica um alcance talvez muito amplo de iniciativas ESG, da pressão de investidores institucionais pela adoção de práticas ESG. Um segundo cenário é o cenário do planejador social benevolente. É uma revisão da figura do homos econômicos, do agente econômico racional, que está sempre preocupado com o seu próprio interesse e que, quando decide investir em uma ação, está sempre preocupado apenas com o retorno financeiro que essa ação vai gerar para si. Dois economistas muito influentes propuseram recentemente que as pessoas não se comportam assim, elas às vezes abrem mão de algum benefício pessoal em prol do bem comum, de causas em que ela acredita em que vão beneficiar, pode até trazer algum benefício para si, mas que vão beneficiar outras pessoas. Elas têm um custo para beneficiar outras pessoas. Por exemplo, pessoas podem comprar um carro elétrico mais caro do que um carro a combustão, porque acreditam que essa é uma forma de melhorar o mundo e preservar o mundo para as próximas gerações. E há casos em que atividades empresariais e preocupações éticas são inseparáveis. Tem muitos casos em que uma pessoa sozinha não consegue desfazer uma ação de uma empresa. Não dá para uma pessoa não tem recursos tecnológicos para despoluir um oceano. Uma empresa tem recursos financeiros e tecnológicos para adotar preocupações que evitem a poluição, por exemplo. Nesses casos, o valor de mercado da empresa, segundo o Hart e o Zingales, eles podem não ser um bom indicativo do bem-estar dos acionistas. Essas preocupações altruísticas precisariam ser consideradas no cálculo do valor de mercado das empresas. Uma crítica que foi feita a essa visão é a de que se isso fosse procedente, se as pessoas se comportassem dessa maneira, talvez hoje já houvesse mais investimentos sustentáveis do que investimentos não sustentáveis. Quando, na verdade, o que se vê, a evidência empírica é de que há muito mais investimentos, ainda hoje, não sustentáveis do que investimentos sustentáveis. Então, só isso também não é suficiente para a gente acreditar que investidores institucionais vão pressionar empresas em busca dos resultados ambientais e sociais necessários ou desejados por parcela da sociedade. Nesse documento, que eu já fiz referência antes, e aqui eu caminho para o fim da apresentação, uma mudança estrutural das finanças, o próprio BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, faz referência à necessidade de mudanças drásticas na economia e à importância da ação governamental. Governos precisam liderar o caminho da transição, embora companhias e investidores também tenham um papel importante a desempenhar. O Reino Unido foi o primeiro país a assumir um compromisso legal de zerar emissões de carbono até 2050, publicou recentemente um plano detalhado para servir como orientação, inclusive, para o mercado, sobre como o governo britânico pretende fazer a transição para uma economia de baixo carbono. A União Europeia, a Comissão Europeia, elaborou um pacto ecológico que tem sido chamado de New Deal ambiental, e também está assumindo protagonismo nessa fase de transição da economia do mundo. Eu termino isso fica como uma provocação, né?
O objetivo era chamar a atenção sobre como a articulação entre mercados e regulação é importante. Os principais pontos da apresentação. Vamos fazer uma breve recapitulação. A ESG é uma resposta a questões candentes não enfrentadas pelo paradigma da maximização de retornos para os acionistas. A assimetria de informação é um obstáculo para potencializar resultados ESG, e soluções de mercado para esse obstáculo têm limitações. A regulação de disclosure parece necessária, modelos seguidos pela UE que entram em mais detalhes sobre o conteúdo que precisa ser revelado para investidores, e o modelo seguido para o Brasil, que apenas impõe a obrigação de incluir alguma informação ambiental ou social em relatórios enviados a acionistas, são bastante diferentes, e é um campo interessante de investigação, ou seria uma pergunta interessante, uma questão interessante para ser investigada no futuro. Qual é o modelo, qual é o melhor modelo, qual é o modelo que vai produzir melhores resultados. Mas essa regulação de disclosure não é suficiente, e tudo indica que governos, especialmente em países em que predominam firmas com capital concentrado, governos têm que assumir protagonismo. Era isso, muito obrigado a todos, e caso tenha alguma pergunta ou comentário, eu estou à disposição. Muito obrigado, Márcio. Foi uma excelente apresentação, muitos temas em pouco tempo, uma apresentação que tratou tanto de governança corporativa, cultura de negócios, influência de modelagem regulatória, problemas gerados por deficiências regulatórias, tanto no ambiente financeiro quanto em efeitos transversais de outros setores regulados, né, como foi o caso da Volkswagen e outros exemplos, né. Então, eu teria várias questões, mas, obviamente, eu abro a palavra aos demais para que possam, quem desejar, né, fazer uma questão, podem se inscrever, levantar a mão, ou então avisar pelo chat, né? Então, Alexandre Tsuchiya, né? Boa noite, Márcio. Muito obrigado pela apresentação, muito interessante. Eu me envolvi bastante nesses tipos de áreas, e então tenho bastante interesse nessas questões de responsabilidade social, a CSR, né, antigamente dito. Perguntas vêm, né? Bem, primeiramente, eu acho que a gente está falando dentro do âmbito do direito administrativo, e, bem, a apresentação parece que também levou muitas questões sobre a autorregulamentação dos mercados, né? Mas vou fazer aqui uma pergunta mais direcionada ao direito administrativo, então, do ponto de vista de administração. Aqui no Brasil, até onde eu tenho conhecimento, não existem exatamente muitas regulações desse ponto de vista mais abrangente de CSR ou de responsabilidades corporativas. E, ao invés disso, a gente tem questões... Bem, você falou muito dos mercados de capitais, né? Então, tem CVM, SUSEP, CMN, até onde eu sei, não tem nenhum tipo de... ou alguma forma regulamentar muito forte nesse sentido de perseguir esse tipo de objetivos. E, por outro lado, a gente também tem as regulamentações setoriais, né? A gente tem a Anatel, a ANEEL, e assim vai, né? Bem, assim, você que imagino, bastante estudioso, né? Eu não tenho conhecimento. Aqui no Brasil, como eu tinha falado, não tem exatamente muitas coisas nesse sentido. Você conhece algumas experiências exteriores que tenham mais força do ponto de vista regulatório? Quais são esses tipos de coisas que existem? E uma outra pergunta é assim, se você levar para o mercado de capitais, fica bastante abrangente, né? Se você levar para a CVM, fazer esse tipo de regulamentações, fica bastante abrangente. Por um outro lado, se você levar para uma visão mais setorial, tais como da Anatel ou da ANEEL, talvez você consiga fazer esse tipo de regulamentações mais bem especializadas e bastante, assim, focada, né? Por exemplo, se for na ANEEL, você poderia fazer uma regulamentação mais focada do ponto de vista energético, né? Então, o que você acha sobre esses dois tipos de abordagem? Obrigado. Alexandre, muito obrigado pela pergunta, muito interessante. Esse é um assunto muito novo,
No Brasil, a CVM, acabei não tocando nesse ponto, a CVM reformulou ano passado a instrução 480, fiz referência aqui agora, foi incluído um novo ponto nos formulários que as empresas enviam para os seus acionistas e para investidores sobre questões não financeiras, sobre questões sociais, mas a instrução adota uma regulação de disclosure, mas é uma abordagem muito light para a regulação de disclosure, muito mais light do que na União Europeia. A União Europeia reformulou leis e regulamentos sobre mercado de capitais, sobre disclosure, no ano passado, no ano retrasado. É tudo muito novo ainda, tudo está entrando em vigor. Então, acho que ainda precisa de mais tempo no mercado de capitais para a gente entender como essas estratégias, se elas vão funcionar ou não. Há uma preocupação, o presidente da CVM aqui no Brasil manifestou essa preocupação com definir muito modelo, interferir muito em cálculo de metodologia e atrapalhar o desenvolvimento do mercado, atrapalhar, congelar o desenvolvimento de metodologia no futuro, quer dizer, o aprimoramento das metodologias. É uma abordagem menos intervencionista, mais light, que a gente está adotando agora. Os Estados Unidos estão sinalizando que vão ser um pouco mais rigorosos, seguir a linha da União Europeia agora no novo governo. No Brasil há outras regras. O Banco Central tem regras sobre sustentabilidade, tem algumas resoluções do Conselho Monetário Nacional, mas o foco dessas resoluções me parece ser a estabilidade do sistema financeiro, e não indiretamente está em questão o alcance de objetivos sustentáveis, mas o foco principal é como mudanças climáticas podem afetar a estabilidade financeira. Então, isso não parece ser um grande movimento de indução a mudanças. A minha visão, que por enquanto é um pouco intuitiva ainda, acho que está todo mundo tateando essas questões, é de que a coisa não pode ser feita setorialmente sem algum tipo de coordenação central. Não dá, os efeitos da transição para uma economia sem carbono podem ser muito diferentes para setores, eles precisam ser equilibrados, esses efeitos precisam ser equilibrados. Para a precificação, para que o mercado funcione, o governo precisa passar sinais claros sobre o que vai acontecer no futuro. E isso, eu não vejo isso sendo feito, tudo isso sendo feito por autoridades setoriais. Mas é claro que autoridades setoriais podem ter uma participação importante na regulamentação, mas talvez detalhando orientações mais amplas definidas pelo governo central, como nesses 2 documentos a que eu fiz referência, no plano de 10 pontos do governo britânico e no New Deal da Comissão Europeia. Não sei se eu respondi todos os pontos. Não, respondeu. Muito obrigado. Bom, nós temos mais um inscrito, o Rodrigo Vargas, por favor. Boa noite, professores Márcio, os 2 professores Márcio. Obrigado, professor Márcio Valadares, pela palestra, excelente, parabéns. Eu queria bater especificamente no ponto que o senhor falou sobre a assimetria da informação, e que seria um obstáculo devido aos diferentes critérios. Pegando um dos critérios, aliás, um dos índices, que seria o indicador de vulnerabilidade ESG, que é da MB Associados, que é recente, e com dados do ano passado, eles usam para o tripé, para o ambiental, dados sobre o meio ambiente em mais de 40 critérios. O senhor deve conhecer, mas eu vou apenas fazer uma ambientação. 40 critérios ambientais, do social, índice de Gini, e de governança, dados do Banco Mundial. A curiosidade é que são 19 países, um número que não é redondo, eu não conheço mais a fundo essa lista, mas são os 19 piores países do ponto de vista do índice ESG. O Brasil é o 3º pior do mundo, desses 19. Eu queria saber do senhor a sua
se o senhor tendo conhecimento ou não desse indicador dessa consultoria MB, qual a sua opinião em relação a esses critérios utilizados, se tem alguns outros, se teria outros melhores, porque é alarmante o Brasil ser o terceiro pior do mundo, e comparando com o nosso vizinho Chile, que é o segundo melhor dessa lista, eu, por força do trabalho, eu tenho tido contato com alguns chilenos, e não parece que eles estão tão bem assim para estarem em segundo nessa lista. Tanto é que em outubro de 2019 estourou uma crise social grandíssima no Chile, e eles estão desenvolvendo uma nova constituição, e parece que esse tripé ambiental, social e de governança do Chile não equivale a essa disparidade deles estarem em segundo e nós em ser o terceiro pior. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Você traz informações muito, muito interessantes. Eu não conhecia esse índice a que você se referiu. É um pouco difícil falar sobre os critérios sem olhá-los mais a fundo, né? A sua intervenção me lembrou de um estudo empírico. Acho que o título do estudo do artigo em que foi publicado esse estudo é Investidores Responsáveis Investem Responsavelmente? Uma pergunta. Eles analisaram como os investidores signatários daqueles princípios para investimentos responsáveis da ONU têm investido na prática, se realmente eles têm investido em empresas sustentáveis ou não. E eles chegaram à conclusão, uma das evidências que eles produziram é de que na Europa há uma correlação muito alta entre ser signatário desses princípios e efetivamente adotar práticas ESG. E nos Estados Unidos, essa correlação não existe. Ser signatário não diz nada sobre a adoção de práticas ESG, quer dizer, há greenwashing, né? Tudo indica que há greenwashing, que investidores institucionais nos Estados Unidos estariam apresentando investimentos ou empresas como verdes, e na verdade elas não são tão verdes assim. E uma das hipóteses que eles levantam para explicar esse fenômeno é a importância da ação governamental. Em países em que governos adotam medidas mais concretas, há uma relação entre a adoção de medidas por governos em direção a práticas sustentáveis e o comportamento de investidores. Pode ser que seja que essa correlação, na verdade, seja derivada de um outro fator, uma preferência em democracias sociais, uma preocupação maior das pessoas com os resultados sociais e não apenas com os resultados financeiros que vão beneficiar individualmente alguém. Mas, enfim, o que eu queria mostrar com essa resposta é que ainda é muito difícil hoje distinguir o que é realmente verde do que não é verde, o que é realmente ESG do que não é ESG, e o Brasil está engatinhando ainda. O Brasil ainda está no começo desse processo. Eu imagino que, com a mudança regulatória nos Estados Unidos para uma intervenção um pouco mais intensa em disclosure, talvez o Brasil siga o mesmo caminho, e aí talvez fique mais fácil, por enquanto é tudo no terreno da suposição, talvez fique mais fácil para pessoas e para investidores institucionais distinguir quem é realmente verde de quem não é, e aí talvez a avaliação do Brasil nesses rankings internacionais de ESG melhore. Sobre os critérios, eu vi você falando, eu não vi ainda, mas uma coisa que talvez me despertou alguma preocupação é o uso de indicadores do Banco Mundial, indicadores de governança do Banco Mundial. Os indicadores do Banco Mundial costumam ser muito influenciados por uma linhagem de estudo chamada Law and Finance, que considera que aquilo que eu falei no cenário do paradigma para a maximização do retorno financeiro para os acionistas. Desenvolvimento financeiro é muito importante para o crescimento econômico,
Empresas com capital disperso têm uma vantagem sobre empresas com capital concentrado, têm um custo de capital mais baixo, mas elas têm um custo. Isso acontece em países que têm bom direito, que protegem investidores adequadamente, protegem acionistas minoritários adequadamente. E quais são os países que protegem investidores minoritários adequadamente? São os países de common law para essa literatura. E aí a recomendação prática, e a recomendação prática seguida por Banco Mundial e FMI é o transplante de regras dos Estados Unidos e do Reino Unido, principalmente dos Estados Unidos, para outras jurisdições. Tem um trabalho do Emerson Fabiani, um professor da GV de São Paulo, em que ele analisou diversas mudanças legislativas feitas no Brasil entre 99 e 2006 e concluiu que várias delas, do processo civil ao direito empresarial, foram influenciadas por essa teoria e por essa visão de que, aproximando a nossa legislação da legislação de common law, as nossas regras de proteção de investidores das deles, a gente criaria um ambiente propício ao florescimento, ao crescimento do nosso mercado de capitais, mas tudo isso com um foco na maximização de retorno financeiro para os acionistas. E eu acho que governança, quando se fala de ESG, envolve outros critérios, a adequação das estruturas internas das empresas, não apenas para a geração de retorno financeiro, mas para o alcance de pautas ambientais e sociais, obviamente. Eu não sei se eu confundi mais do que expliquei, mas é uma questão para se ter atenção sobre ela. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Nós temos mais pessoas aqui. Obrigado, Rodrigo. A Giovana Guimarães, por favor. Consegue me escutar? Sim. Então, tá bem. Muito obrigada pela exposição, professor. Ficou muito clara a importância das iniciativas ESG. A pergunta que eu trago é sobre as possibilidades da regulamentação pública de fundos de incentivo a essas práticas, especificamente de proteção climática. Aqui no Brasil, especificamente no plano público, a gente tem o financiamento do Fundo Clima, que, caso os colegas não saibam, né, é uma iniciativa de uma forma bem simplificada, voltada a minimizar os impactos do aquecimento global, através do qual projetos, estudos, empreendimentos mesmo, conseguem buscar o financiamento com esses recursos, o que é, claro, super positivo. Todavia, há uma assimetria de informação, como você falou, não há no site do BNDES, nem do Ministério do Meio Ambiente, nem mesmo relatórios semestrais ou anuais, a especificação da distribuição desses fundos, de como ocorre esse financiamento, se há algum critério de privilegiamento de programas que permitam uma maior redução de emissão de gases a longo prazo, ou qualquer outro critério mais objetivo. E, inclusive, nesse ano, toda a parcela não reembolsável desse fundo foi destinada a só um projeto de gestão de resíduos sólidos, chamado Lixão Zero. E isso poderia representar, de certa forma, o desvirtuamento das finalidades do fundo e a destinação de valores a ativos de fundo marrom, ou, como você falou, outros que não são tão verdes. Nesse sentido, o que eu queria saber é como o senhor acha que o setor público pode implementar soluções de regulação para dar uma maior eficácia às soluções que estão sendo financiadas. Obrigado, Giovana. Achei muito interessante a sua pergunta. Acho que ela toca em vários pontos, né? Um deles é o Estado como investidor, e é um cenário em que o Estado vai sofrer com os mesmos problemas, ou talvez sofra até mais do que investidores institucionais, que já estão preparados para analisar relatórios financeiros e não financeiros de empresas. Uma solução que tem sido adotada por fundos públicos é uma espécie de subcontratação de instituições financeiras privadas para que instituições financeiras privadas selecionem, em outros cenários, com outras preocupações, selecionem empresas viáveis em detrimento de empresas inviáveis. Talvez algum tipo de colaboração desse gênero possa ser importante, caso se considere que o mercado tem mais capacidade de distinguir empresas ativos verdes ou verdes um tom mais forte de ativos marrons ou de ativos verdes com tom mais fraco. Agora,
E acho que esse é um ponto, e eu acho que, fundamentalmente, a gente está falando de coordenação entre Estado e mercado, né? Então, acho que a questão é comunicação com clareza pelo Estado, não só de uma iniciativa, mas do conjunto de iniciativas, para que as iniciativas possam ser analisadas como um todo e os seus impactos possam ser apreciados por todos como um todo. E a partir daí haja uma sinalização para os agentes econômicos privados sobre para que lado a economia vai caminhar, né? Passando segurança para decisões sobre investimento. E a construção de soluções em coordenação entre Estado e mercado. Ótimo, muito obrigada, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. Márcio, acho que ainda temos tempo para 2 perguntas, mas eu pediria então o Cássio e o Guilherme possam fazer as questões e daí você responde em conjunto para dar tempo, né? Senão nós não conseguimos encerrar em tempo. Então, por favor, Cássio. Boa noite, Márcio. Obrigado pela apresentação, muito clara. Eu até anotei vários conceitos novos aí. Eu vou tentar ser bem breve na minha pergunta. Hoje o ESG está na moda, né? Pelo menos ninguém fala que é contra a ESG. Só que é muito fácil uma rede de supermercado apoiar o fim da sacolinha plástica. É mais difícil ela apoiar a obrigatoriedade de sacola biodegradável, né? Então, a minha pergunta é simples. Você acha que para isso avançar no mundo, nós vamos migrar, por exemplo, para modelos de agências reguladoras da parte ambiental, ao invés de só órgãos de licenciamento? Existem prospecções no mundo sobre isso ou experiências? Porque hoje, hoje é muito fácil uma agência setorial apoiar uma política ESG, mas em geral ela fala assim, olha, se o IBAMA licenciou, eu aceito. A questão é, será que o IBAMA vai ter que sair desse papel licenciador e se tornar do papel mais de regulador ambiental para alocar melhor custos e riscos? A pergunta é essa. Obrigado. Desculpa a rapidez. Não, obrigado a você. E, por favor, Guilherme. Boa noite, professor Márcio. Parabéns pela palestra, muito interessante. A minha pergunta é um pouco mais global, porque o senhor falou muito da importância do Estado, né, para a implementação das políticas de ESG, né? O Estado como um motor. Mas, por exemplo, principalmente no Brasil, em relação à área ambiental, o Estado brasileiro, né, atualmente, principalmente, tem um viés ainda não é muito neoliberal no sentido de desregulamentação, de ser muito refratário a qualquer regulação, principalmente nessa área ambiental. Então, eu queria saber qual que é a opinião do senhor sobre se as influências da iniciativa privada e do quadro internacional, se elas são suficientes para fomentar a ESG, principalmente nesse cenário ambiental, ou se necessariamente a gente vai ter que esperar vir assim, o Estado brasileiro, de uma maneira geral, digamos, encampar essa ideia e adotar políticas mais de fomento assim, a essa prática mesmo. Muito obrigado pelas perguntas, muito interessantes. Eu vou começar pela segunda pergunta do Guilherme. Eu acho que pode haver muito avanço com o empurrão dos agentes privados, né? Há cenários em que dá para acreditar que investidores institucionais e mesmo investidores concentrados, acionistas, controladores de empresas, vão ter interesse em migrar para práticas sustentáveis. Então, para ter algum avanço, a gente não depende do Estado. Mas, para a definição de metas claras e para o alcance dessas metas, aí eu acho que seria muito difícil, ou parece, tudo indica, que é muito difícil o mercado em que não há uma coordenação central produzir todos os resultados esperados. E, realmente, esse tipo de coordenação não está sendo feita pelo atual governo, né? A gente está descolado, não só em práticas ambientais, mas em discussões sobre inteligência artificial e em diversos outros assuntos. A gente está completamente, não apenas descolado do mundo desenvolvido, como andando em alta velocidade na contramão da história. Sobre
a pergunta do Cássio, achei muito interessante. Não sei se o caminho, não tem uma resposta pronta para isso, se o caminho é uma ampliação de competências do IBAMA. Certamente a questão vai muito além de licenciamento ambiental, mas muito além mesmo. E realmente essas questões ESG não vão se concentrar numa agência, né? São questões transversais a setores e transversais a empresas. E eu não sei se é esse caminho, também ainda não conheço as experiências internacionais com ampliação, a respeito da ampliação de atribuições de agências ambientais. O que eu tenho visto, mas talvez seja um viés, porque a minha área de interesse principal é o sistema financeiro, é uma incorporação de preocupações com sustentabilidade, de preocupações sociais na regulação financeira. Além, é claro, de medidas de governos centrais que apontam caminhos para diversos setores, energia, talvez seja um dos mais claros, né? Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Obrigado, professor. Muito bem, muito obrigado. Nós realmente chegamos no limite do tempo e há também questões por escrito. Eu até pergunto ao Márcio Valadares se eu poderia enviar uma outra questão para que possa depois respondê-las. Mas, enfim, foi um prazer ouvi-lo novamente. A temática é uma temática pujante e de extrema relevância, especialmente no Brasil, enfim, a temática de regulação financeira também está na crista da onda, e de forma que não poderia ser melhor a escolha do tema e a importância para o nosso ciclo de palestras. Então, agradeço novamente, né, ao Márcio e deixo as últimas palavras para seu encerramento. Muito obrigado, professor Marciori, pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigado a todos pelos comentários, pelas perguntas. Certamente essas perguntas me ajudaram a enxergar com mais clareza alguns pontos e também apontam outras questões que eu preciso talvez aprimorar ou entender melhor. No fim da apresentação, vocês veem o meu e-mail, o meu LinkedIn. Eu os encorajo a eventualmente escrever para a gente continuar trocando ideias e mantendo contato. Um grande abraço em todos e muito obrigado, professor.